O Oscar, gostem ou não, né, ele é a festa, a gente chama de festa da indústria, né? Ele é a grande festa e não é nem de perto, talvez, a festa ou a celebração no qual os diretores mais buscam, né? Uma pessoa com a trajetória do Walter Salles, por exemplo, né? Ou Ainda Estou Aqui ganhou um prêmio logo no festival de estreia, que foi o Festival de Veneza, ganhou o prêmio de melhor roteiro. E isso por si só já seria, assim, digamos, o ápice de um filme, né? Você poder ser celebrado por seus pares num festival do porte do Festival de Veneza, né? Mas ainda assim existe uma movimentação de indústria, e por isso o título do nosso encontro fala de indústria, né? Quando esses filmes chegam no Oscar. Eles rompem bolhas, eles chegam em vários públicos, as pessoas começam a conversar sobre ele, né? E o olhar que o Walter Salles teve sobre isso desde o começo, né? Em que contexto lançar o filme, quais caminhos percorrer até essa corrida com o Oscar, como foi feito de certa forma no Central do Brasil, mas agora, enfim, nas outras especificidades da indústria 25 anos depois, né? Então, quando a gente vê esse tipo de foto, né, do tapete vermelho, da celebração, do prêmio, isso nada mais é do que o fim do fim do fim de uma ponta árdua, longa, exaustiva, cara, e que envolveu centenas e centenas de pessoas de espaços que a gente nem imagina, não só atrelados à produção do filme, mas à distribuição do filme, a parcerias internacionais. E essa é uma conversa que o Brasil tem entrado nos últimos anos sobre a importância da internacionalização das obras, né? Imagino que todos vocês já tenham assistido alguma série de língua não inglesa no Netflix, uma série em alemão, em espanhol, em coreano, né? Isso tudo faz parte do momento da indústria que a gente vive, onde cada país tem estado nesse exercício de conseguir furar suas próprias bolhas. A gente já tem uma dificuldade de formação de público no Brasil, mas ainda assim existe um potencial de histórias como essa atingirem públicos do mundo inteiro. Tenham eles vivido as mesmas questões históricas que a gente ou não, tá? Então, assim, só para situar também do porquê a importância, né, de falar de um filme que foi premiado, né? Eu fiz uns destaques ali embaixo do pôster, em letras miudíssimas ali, não sei se dá para enxergar, tem uns quadradinhos, né? O verde e o cor-de-rosa. Exatamente. Então eu tenho essa mania de quando eu chego no cinema, a primeira coisa onde eu colo ali é no pôster, né? Para ler bem a letra miúda, da onde isso veio, que recurso é esse, quem fez, quantas empresas estão envolvidas, de quantos países é esse filme. E aí tem uma coisa interessante quando a gente fala do cinema, não só brasileiro, mas no mundo inteiro, né? Um filme hoje, para ele ter uma vida e uma carreira, nesse sentido, né, internacional, como Ainda Estou Aqui, é muito difícil ele partir só com a produção nacional. E por que eu estou falando isso? Porque o Ainda Estou Aqui, ele é da produtora do Walter Salles, em coprodução com a Conspiração Filmes, né, que é uma das maiores produtoras do Brasil de cinema independente, mas também tem uma coprodução francesa, que foi importantíssima para que o filme existisse, porque ele é um filme totalmente artesanal e analógico. Ele não foi filmado em digital, ele foi filmado com película, né, que é uma coisa que foi descontinuada na indústria, é uma coisa caríssima. Requer um expertise e um know-how que nós não temos mais no Brasil e, quiçá, agora que a Kodak fechou nos Estados Unidos, enfim, talvez em pouquíssimos lugares do mundo, né? Então tem uma escolha também de projeto, com quais parceiros essa coprodução vai ser feita, que diz respeito a o que está se buscando com esse filme, né? Então, e aí, claro, também muito a ver com os circuitos, né, e o trânsito do próprio Walter Salles, que é uma pessoa... pelos relatos da indústria, muito bem aceita pelos seus pares, né? Então, eu vi entrevistas dele agradecendo o Wim Wenders, que é um cineasta alemão, né, famoso. O Wim Wenders, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas ele conseguiu organizar uma sessão para que os votantes da academia na Alemanha pudessem ver o filme. E você fica imaginando assim, o quanto de cumplicidade tem nisso, né? Para que você consiga, nominalmente, com outro colega seu da direção, exibir um filme num outro país, né? Então, assim, é um trajeto suado mesmo, que é isso, conseguimos exibir na Alemanha, conseguimos exibir em tal país. E faz a gente questionar também as regras do próprio Oscar, mas é um debate que não nos cabe, né? Dos votantes não necessariamente terem acesso a todos os filmes. Né? Você tem que ficar na batalha para que quem vai votar possa assistir o seu filme, senão você vai votar em quem você assistiu. Né? Então, isso a academia não tem um controle até hoje. E aí, quando você vê desenvolvimentos de projetos maiores hoje em dia,
muitos deles solicitam essa coprodução antes do filme ser financiado. Então, assim, com quais países o seu filme tem parceria? Pode ser uma parceria latino-americana, Brasil-Argentina, Brasil-Chile, mas ele precisa disso porque entende-se que a partir da coprodução ele vai ter mais fôlego de circular em outros países. E aí ele vai conseguir de alguma forma se pagar, enfim. Porque aí tem mais uma característica sobre esse filme, que ele é um filme como raros exemplos na indústria e muito em função do aporte que o próprio Walter Salles colocou no filme, né? Mas ele é um filme que não tem um subsídio público, né? Ele é um filme inteiramente financiado com recursos próprios das produtoras. Tem a RT Features, né, que é uma das empresas que aparece aqui como produtora lá em cima, que é a produtora do Rodrigo Teixeira, que é um dos maiores produtores brasileiros hoje no mercado. Assim, ele tem uma sede nos Estados Unidos, outra aqui, mas desculpa até entrar em umas nuances muito técnicas, assim, mas só para contextualizar como é árduo esse trabalho. O próprio Rodrigo Teixeira, que atua há muito tempo com isso, é talvez um produtor mais conhecido brasileiro, uma pessoa reconhecida nos Estados Unidos, em outros países, a RT Features teve problemas financeiros logo agora antes do Oscar. E aí gerou-se um debate se a renda do filme ia ser bloqueada ou não, mas por contrato eles entraram como produtora, imagino eu, porque a gente não tem acesso aos contratos, né? Mas para executar o filme, não como parceiros de renda do filme. Então a renda do filme não foi bloqueada porque quem recebe a Globoplay, a Conspiração, os outros parceiros, tá? Essa renda do filme, da bilheteria. E então todo um universo e uma expertise mesmo que o Brasil veio formando nas últimas décadas, especialmente pós retomada ali com lei do audiovisual nos anos 90, né? O Brasil, por mais que não seja um filme neste momento financiado por políticas públicas, mas o que se construiu como pessoas que trabalham com a produção e todo o corpo de técnicos que a gente vê na ficha técnica, né? Só foi possível existir por conta desse aporte, e ainda é necessário, né? Então, é isso que eu quero dizer, assim, ele é um filme muito fora da curva, porque é um filme do Walter Salles, que tem a possibilidade de colocar um aporte próprio, né? Mas ele fala ao mesmo tempo do quanto o nosso mercado se profissionalizou nessas últimas décadas, né? Mesmo que a gente tenha esses casos isolados, né? Um filme bom não necessariamente vai ao Oscar, né? Então a gente tem o caso dos filmes do Kleber Mendonça e toda a discussão do por que o Bacurau não foi indicado, por que o Aquarius não foi indicado. E aí então tem uma questão ainda que passa pela nossa política pública, que são os tempos da Ancine desses nomes serem indicados. Então existe não só uma questão política, né? Ela é muito presente também, importante, mas uma questão de estruturação mesmo. Quanto dinheiro se precisa para que você coloque uma pessoa na corrida do Oscar? O que eles fizeram aqui? Como os prazos da Ancine, a Ancine tem vários fomentos de circulação em festivais, em grandes mostras, pagar viagem, pagar as próprias idas para o Oscar, né? Isso custa dinheiro, você poder levar as pessoas para os festivais. Mas isso é importante para um país, porque aí no festival onde você vai ser visto, vai falar com distribuidoras de outros países, vai poder vender o seu filme em outro país e vai poder reverter isso para o cenário brasileiro, né? E aqui, então, como eles fizeram isso em paralelo, foi possível fazer toda a corrida dos festivais a tempo da indicação para o Oscar, que é o que muitas vezes os filmes nossos morrem na praia. E aí, quando vai indicar, são filmes bons também, mas um filme que cumpriu alguns requisitos. Os requisitos principais são, para o Oscar, né, tem que ter passado pelo menos uma semana em salas comerciais nos Estados Unidos, e em alguns festivais elegíveis para o Oscar. Mas o principal é que ele tenha passado por uma semana nas salas de cinema norte-americanas. E isso não necessariamente é uma tarefa fácil, né? Então, assim, todo esse planejamento, por isso quando a gente fala de produção e de desenvolvimento de projeto hoje em dia, nós já passamos da fase no Brasil de pensar o filme, a pré-produção até a edição e está pronto o filme. Uma pessoa começa a roteirizar o filme já pensando lá na ponta final. Que caminho que ele vai fazer, tá? Então deixei aqui só essa parte técnica aí para explicar para vocês, mas é por isso que quando a gente vê aquele monte de loginho das parcerias internacionais, é por conta disso, tá? O Projeto Paradiso, eu esqueci o nome da entidade filantrópica, mas é uma entidade que financia projetos culturais e todos com recursos próprios dessa própria entidade. É um projeto já bem solidificado no Brasil, o Paradiso, e os filmes pleiteiam todo ano
esse tipo de investimento para poder ir para as mostras, porque como a Ancine ficou bloqueada de uns anos para cá, e não só em função de gestão política, mas também em função do travamento do Tribunal de Contas com a própria Ancine. Então, por um tempo, a Ancine precisou responder vários processos legais com o Tribunal de Contas, de prestações de contas, e agora que está destravando. Então, assim, nós vivemos um momento ali nos últimos anos em que todas as grandes produtoras no Brasil migraram para o streaming. Eu acompanho essa conversa em grupo de WhatsApp, assim, com o produtor. Estamos fazendo Netflix, Amazon, etc., porque o cinema está parado, digamos, por conta da questão da Ancine especialmente, né? E aí, então, o Ainda Estou Aqui consegue fazer uma curva nisso. A distribuidora do Ainda Estou Aqui é a Sony Pictures. E a Sony é a Sony, né? Então, assim, o fato da distribuidora ser a Sony já facilita 99% o processo. Então tem esse olhar também na hora que você constrói a rede. Um filme um pouquinho mais independente, pode ser até um filme grande, assim, esse filme tem um orçamento baixíssimo, assim, se for pensar, um filme de 10 milhões, um filme baixo, comparado com outros filmes de 200, 300 milhões, né? Mas o fato de ser a Sony já ajuda. Se é um filme um pouquinho sem essa perna, você já vai, ele vai, mas ele vai num outro tempo ali, né? Então, e uma coisa muito legal que aconteceu com Ainda Estou Aqui, que eu não sei se vocês acompanharam, que depois da indicação para o Oscar, ele ficou por algumas semanas como a maior média de público nas salas dos cinemas norte-americanos, né? Então, assim, fala também, e aí vou entrar nas questões aqui dos elementos que foram pensados nessa produção, né? Fala também do quanto essa preparação faz diferença, né? Depois quando o filme estoura mesmo, né? Aí eu trouxe os valores, tá? Eu juro que eu já vou chegar na parte artística, gente, mas eu achei importante falar desses assuntos antes, né? O Ainda Estou Aqui, comparado com os outros indicados ao Oscar, de longe ele é baratíssimo, ele é $1,5 milhão. O Anora, que levou vários prêmios, né, que foi o grande premiado da noite, também é um filme de baixíssimo orçamento, é um filme de $6 milhões. E aí, se você vai para frente, o Brutalista também é um valor baixo, mas você pega lá o Completo Desconhecido, o Wicked, o Duna, são filmes na casa dos 70, 100, 170 milhões, né? 190. Os filmes da Marvel andam bastante nessa estimativa de valores também, 100 a 200 milhões, né? Então, são filmes caros, filmes que envolvem pós-produção. E foi interessante, assim, porque é um Oscar que ele envolveu essa questão da produção independente. O próprio Substância, que eu não sei se alguém chegou a assistir, é um filme pesadíssimo, né? Não tive coragem. Mas é um filme muito interessante. Aí tem todos os debates mais polêmicos das imagens do filme, mas assim, como produção é muito interessante, porque é um filme de terror, de gore, que tradicionalmente é uma área do cinema quase sem orçamento. Então, assim, é um filme como A Substância, ter 17 milhões de investimento também é uma coisa inédita. E aí você vê isso refletido nos efeitos práticos, na maquiagem, enfim, é um filme que teve um investimento nessa parte visual. Mas são filmes, no geral, assim, que eles não são tirando ali de Um Completo Desconhecido para frente, que é o padrão maior dos blockbusters, né? Não são filmes de altíssimo orçamento, né? Fala um pouco do mercado, né? De como o cinema independente tem se reconfigurado ali nas próprias necessidades mesmo, né? Fazer mais com menos. E fala um pouco do tipo de projeto, né? Muitas vezes a gente entra numas de filme. Eu vou só um comparativo aqui embaixo. Por exemplo, o Central do Brasil, na época, ele já custou muito mais caro que Ainda Estou Aqui. É um filme de 3 milhões. Porque é um filme que envolve uma viagem pelo país, que tem uma quantidade maior de locações, de dias de filmagem, provavelmente. Então, tudo isso está na conta quando você pensa um projeto. Como é que eu vou adaptar esse roteiro desse livro? Primeiro, em função da história, obviamente, né? Como que essa história precisa ser contada, que versão da Eunice eu vou contar. E no segundo momento com que recurso? Né? Com quanto eu tenho ou quanto eu vou atrás, como eu consigo ou não contar essa história. Um filme independente, não existe uma regra para ele ser categorizado como independente, mas geralmente ele não está vinculado a grandes estúdios. Você pega a MGM, a Fox, né, os grandes estúdios norte-americanos, os próprios filmes da Marvel, né, que vão tirar um aporte do bolso financeiro, tem uma estrutura maior e um fluxo de caixa maior girando. Um filme independente, ele é um filme que ele precisa se pagar de alguma forma. É isso que constitui. Pode ser da Conspiração Filmes, que é a maior produtora do Brasil. A Conspiração é uma produtora independente. Ela não tem um fluxo que, agora eu vou tirar 100 milhões aqui para pagar um próximo filme. Então, assim, todos os filmes que a gente realiza no Brasil
tem essa característica. Talvez tirando nenhum, na verdade, porque mesmo com o apoio da Globoplay, mas também não entra nessa categoria tipo um estúdio norte-americano, né? Pode ser coprodução com vários países, mas alguém precisou levantar esse dinheiro, que seja o recurso do próprio Walter Salles, mas alguém precisou levantar esse dinheiro, né? Pode ser com política pública, pode ser com patrocinador, mas não veio de um estúdio bancando a produção. Quero fazer o próximo Homem de Ferro, tenho X para investir. É uma outra lógica, quero fazer este projeto, ainda estou aqui, vou atrás desse recurso. Porque, por exemplo, o Emília Pérez é uma produção Netflix. A Netflix tem absorvido um pouco esse papel dos estúdios também, né? De até se colocado no mercado em rixa com os estúdios, né? Eles têm financiado obras nessa característica não independente, que são obras originais Netflix. Então, sempre, digamos assim, sempre que o nome da produtora fala mais alto que o nome do diretor, já é um indicativo pra gente. Eu tava vendo as entrevistas, depois de ver o filme, com várias frentes ali de trabalho, né, do Ainda Estou Aqui, inclusive os roteiristas, né, o Murilo e o Heitor. E aí, eles forneceram uma entrevista para a BBC e tal, e uma das perguntas foi, né, como é que a gente faz isso acontecer mais vezes? Uma coisa muito rara que tem acontecido hoje em dia, que aconteceu no Ainda Estou Aqui, é que eles tiveram 6, 7 anos para fazerem esse roteiro. E o que quer dizer 6, 7 anos para desenvolver um roteiro? Quer dizer que você vai pagar uma equipe para fazer pesquisa, não são só os roteiristas, você vai pagar pesquisadores históricos, você vai levantar consultorias, você vai falar com toda a família Paiva, um tempo de trabalho dedicado de X horas por dia, como se fosse um trabalho fixo, dedicado na pesquisa de um projeto. E com este tempo de amadurecimento, isso é muito legal, porque toda a equipe usa o mesmo termo quando se refere a essa visão do Walter Salles. É um filme artesanal. Um artesanal neste sentido. Ninguém mais na indústria tem como esperar 6, 7 anos para um roteiro ser desenvolvido. E aí, no caso do Netflix, você comentou, Célio, eles mencionam isso, que o pós-Netflix mudou muito a sobrevivência dos roteiristas no Brasil. Porque os valores pagos para roteiristas são cada vez mais baixos. Aí uma questão contábil muito específica, mas só para vocês saberem, né? Um roteirista não pode ser MEI no Brasil, ele precisa ter uma empresa aberta, com um contador, com um escritório de contabilidade. E a Ancine e esses projetos maiores, você não pode assim, vou dar um recibo, você tem que ter a sua empresa com KNAI de roteirista aberto. Ninguém consegue se bancar. E muitas vezes nos contratos do Netflix não tem uma divisão de lucros com os roteiristas, e tem até a situação que eles relatam de o projeto não ter sido pago porque não gostaram da versão. Então, foi pago não integralmente, que é uma coisa muito comum na área criativa. Às vezes você vai ter 3 versões de roteiro e nenhuma delas vai servir, porque a arte não é uma mecânica exata. Tem uma nuance ali até você chegar no ponto, né? Então, assim, eles têm esse olhar, e eu achei bem legal. Assim, depois eu até mando os links para você, lá, se quiser compartilhar com o grupo, né? Vocês devem ter visto 1000 outras reportagens, eu trouxe a dos temas que me chamaram mais atenção, né? Então, assim, essa questão do roteiro, ela foi muito olhada com carinho dentro desse projeto, né? E desde o início, esse interesse do Walter Salles em não fazer a transposição exata do livro. Primeiro, porque isso é impossível, né? Eu vi até que você fez umas anotações, não entrou no livro, né? Você viu? Porque é impossível mesmo. Eu tinha acabado de ver o filme, então estava quente. Exato. Mas a decisão deles durante a pesquisa foi: o livro traz um lado muito importante da Eunice, mas o livro traz o olhar do Marcelo sobre a Eunice. Nós vamos entrevistar a família inteira e nós vamos compor esse mosaico de quem foi a Eunice a partir do conjunto de falas. Então, isso é uma decisão de roteiro. Você parte da pesquisa, da parte literária, e o que isso vai virar no filme, você tem uma liberdade criativa. Então, assim, ele realmente foi para um outro caminho, porque qual que é a grande questão do Ainda Estou Aqui, e que as pessoas falam em sala de cinema, né, quando sai? Parece que eu passei 2 horas com essa família. Sim. E isso é uma questão de direção. Isso é digamos assim, seria o briefing do Walter Salles para o roteirista, para a direção de fotografia, né? E aí essa pesquisa vai sendo feita a várias mãos, mas existe sim uma liberdade. E aí o roteiro passa por vários tratamentos. E claro, as decisões finais nesse caso vão ser do diretor, né? Com certeza. Mas com certeza com bastante autonomia criativa.
Isso também é uma outra característica que difere os filmes independentes dos filmes de estúdio. Filmes independentes são filmes onde a última palavra geralmente é da direção. Os filmes de estúdio são filmes onde a última palavra é do estúdio, não do diretor. Por isso o Padilha, quando terminou de fazer o Tropa de Elite, foi fazer o Robocop nos Estados Unidos, teve várias dissidências com o estúdio, porque no Brasil nós não temos cinema de estúdio, nós só temos cinema de diretores. Então entrar nessa outra lógica onde a produtora vai chegar e falar corta essa e essa cena, é impensável para um diretor brasileiro. A gente não trabalha dessa forma. E aí, então, eu vou começar a falar particularmente das questões mais estéticas do filme, né, no que me chamou a atenção. No que vem sendo uma conversa com o cinema nacional como um todo, né? Esse filme, que é, enfim, a gente passar um tempo ali com aquela família, né, acompanhar aquele recorte de vida, em essência, para mim, o que mais reverberou é que ele é um filme sobre arquivo e memória. E por quê? Como é que você reconstrói para o espectador... Porque a gente poderia ficar aqui pausando os frames de todos os enquadramentos aqui para mostrar para vocês, mas como é que, assim, de forma resumida, você traz o espectador para perto de uma família, né? É claro que são todas as nuances de direção e do roteiro, dos diálogos, mas visualmente falando, ele é um filme onde o tempo inteiro a gente está vendo as coisas através de outros arquivos. Então você tem de sair de uma filha que documenta tudo pela Super 8. E que quando se despede da casa no Rio de Janeiro, em nenhum momento a gente vê aquela casa vista de longe, a gente vê a última imagem da casa vista é a câmera meio tremida da menina. Então o tempo inteiro é como se a gente estivesse de alguma forma nessa perspectiva, né, deste arquivo. Ela vai para Londres e aí tem uma cena linda onde ela manda ali o vídeo e eles vão brincando de ler a carta várias vezes em função do vídeo que está sendo transmitido, né? Então essa relação com... O Walter Salles fez um filme sobre arquivo e memória usando literalmente arquivos e memórias deles e como ferramenta. Todo o filme é analógico, ele foi filmado em película, a Super 8 que a família usa é uma película, as fotografias que a família tem ali são fotografias reconstituídas da família Paiva e a família o tempo inteiro, quase numa metalinguagem, vai conversando através das fotografias. A gente acompanha essa família o filme inteiro pelos atos de memória da própria família. Então você tem a primeira foto, que é com eles foram mudando a película ao longo do filme, né? Então eles escolheram as marcas diferentes de negativos em cada momento do filme para a cor ir mudando, né? Então você tem uma película que traz essa cor mais alegre, né? E que, claro que teve um tratamento digital depois, mas assim, que traz essa característica de um grão não tão pesado e essa família reunida num momento, digamos, ali da leveza ainda, né? Apesar de ter a intranquilidade dos sons de helicóptero, algo pairando ali, mas é um momento ainda de leveza para o grupo, né? E essas fotos vão se repetindo. E talvez uma das mais comentadas, né? Aquela frase, não, nós vamos sorrir, né? O ato de ser registrado, o que você quer deixar na memória, né? Uma escolha dentro do filme de você trazer isso para dentro, né? Depois, mais para frente, com a Eunice já um pouco mais velha, né? Esse registro com os filhos através de uma câmera que a tecnologia mudou. Então é a primeira câmera digitalzinha ali que vai aparecer, né? A câmera está sempre presente na vida dessa família. E isso é muito legal porque isso tem tudo a ver com a forma como eles fizeram a pesquisa. Eu vi uns relatos de making off que quando a gente monta um set de produção, né? Tem um pedaço que é a locação mesmo, aquele lugar onde vai ser filmado, a sala da casa da fulana. E todo set tem uma base de produção. A base é uma sala separada onde fica uma estrutura montada que o espectador não enxerga. Todos os equipamentos, onde vai descarregar os arquivos, uma ilha de edição ali para ir assistindo. E sempre que eles montavam a base de produção, eles reconstituíam as fotos, eles montavam tipo um mural com as fotos da família Paiva e as fotos da família reconstituída pelos atores. Isso é gente, isso é de uma delicadeza e de uma sensibilidade, porque é o tempo inteiro, como equipe de produção, você se lembrar que é aquilo que você está fazendo, que é sobre o projeto é sobre aquilo, é sobre a memória, né? Então, e aí eu vi relatos também que a família Paiva um dia foi visitar as gravações e viram esse mural, não sei se mais alguém viu isso, e ficaram emocionadíssimos também com ver essas fotos dispostas daquela forma na parede, né? Então tem esse olhar desse lugar. Uma coisa que eu acho muito interessante é que isso, de uma forma toda, só fazendo um paralelo entre filmes brasileiros, né?
O Aquários, não sei se alguém assistiu com a Sônia Braga. A questão da memória ela é muito presente para o Kleber Mendonça. Ele fez até um documentário 1 ou 2 anos atrás, que é a história do cinema lá. Chama Retratos Fantasmas, obrigado. Que é um filme sobre memória também. E é muito interessante porque são 2 diretores que, assim, eles trabalham a memória de formas quase, não opostas, mas assim, com recortes muito diferentes, né? E aqui o que aparece é isso, assim, a gente como espectador o tempo inteiro vê essa câmera e vê esse registro sendo feito, né? O próprio documento, eu não pus o frame aqui, né? Mas o fato da certidão de óbito aparecer também na cena, né? Como uma cena reconstituída, a gente está falando da mesma coisa, de qual é a importância do arquivo para uma sociedade, né? Um documento pode ser um documento de texto ou um documento fotográfico, né? Mas é o registro daquela história, né? Isso é difícil em projeto, porque as sequências, 99% das vezes, são gravadas fora da ordem, né? E por que o Walter Salles gravou as sequências na ordem? Por causa das crianças. Ele falou que toda vez que ele filma com criança, ele filma o filme na ordem. Para respeitar com o ator mirim a compreensão do que está sendo feito ali como projeto. Gente. Olha, até vontade de chorar, gente. É uma sensibilidade, porque para a indústria, gente, isso sim... Tanto faz. Não é nem só tanto faz, é que mais que tanto faz, é melhor que seja feito na ordem mais prática para ser o mais rápido possível. Grava tudo na cidade tal, grava tudo de dia, grava tudo de noite, menos diárias, mais barato... É isso, né? Então é o que a gente precisa fazer mesmo na nossa vida, né? Mas assim, mas sendo possível, né? É um olhar muito delicado para isso. E todas as decisões que eles tiveram que tomar, né? Vocês devem ter notado que num dado momento ali a gente tem saltos de tempo, né? No filme. E eu só fico eu não consigo imaginar de verdade o conjunto de decisões ao longo dos anos que foram tomadas, para quanto tempo da vida dela você pula e quanto tempo daquele novo recorte da vida dela você mostra. Porque você tem toda uma passagem dela depois já lecionando na universidade, né? Só aquilo, gente, daria um outro filme. Sim. Tranquilamente, com certeza eles tinham esse material de pesquisa, né? E aí havia alguns relatos também de que teve até uma conversa com a Globoplay uma época, se aquilo poderia ser um material de série, né? Então, assim, e aí acabou virando o formato do longa mesmo, né? Mas é isso, foi uma pesquisa muito extensa e decisões têm que ser tomadas quando você vai fechar aquela duração que é para a sala de cinema, né? Que não é uma série, né? E aí alguns outros elementos, assim, que me chamaram a atenção, e aí fui atrás das entrevistas para entender o que era de caso pensado, o que não era, né? A primeira questão, então, é que esse filme, então, deixa eu só voltar aqui uma coisa, eu não tenho muitos trechos para mostrar, né? Mas a gente sabe que o filme ele é ensolarado ali, né? No início, né? Até o desaparecimento do Rubens. E aí, quando o Walter Salles chegou para o Adrian Terrido, né, que é o diretor de fotografia, ele trouxe essa proposta de que, então, a partir do momento, porque é o grande marco do filme é esse desaparecimento, a gente tem um preâmbulo, né? E aí um segundo momento onde o filme continua, né? Se eu vou retratar a vida íntima de uma família, eu preciso, em primeiro lugar, tentar transmitir para o espectador a falta que essa pessoa faz. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, a hora que mais me tocou no filme inteiro, gente, sem exagero, quando a criança mais nova, e é louco porque depois lá no final ela fala pro irmão que foi ali que ela achou que o pai não ia voltar, né, quando eles estavam na mudança. Ela tá sentada no degrau esperando o caminhão de mudança ali e ela dá uma olhadinha para trás e fica um vão assim vazio daquela casa com umas sombras e umas luzes entrecortadas naquele vão daquela casa, né? Que é o ponto de vista dessa criança, né, se despedindo dessa casa. E aí então fui investigar e vi que de fato assim, isso foi uma referência que o Walter Salles trouxe para o diretor de fotografia, que é, olha, e aí vem essa questão tem a liberdade criativa, mas tem uma visão do diretor de saída, né? Tem uma direção. Tem uma direção, exatamente, é o regente da orquestra, né? E ele trouxe, eu não conhecia esse pintor, mas ele trouxe esse cara que eu vi, o Heimer Scheu, para o diretor de fotografia como a referência de um grande pintor das ausências, né? E desses espaços de intimidade. E se a gente for olhar as pinturas dele, de fato, são planos que se repetem o filme todo. É uma casa que tem uma profundidade, que os corredores são aproveitados, que às vezes a Eunice quando a filha volta
da Europa, da Inglaterra, e aí a gente vê um tempo ali, um desencontro entre ela e a mãe, você vê tudo pelo corredor, a mãe lá no fundo. Então, essa casa está diferente, essa casa está alterada, e a luz conversa com isso, e não só a luz, mas como as pessoas estão espalhadas nesse espaço, né? Nessa profundidade de campo. E isso eles aproveitam bastante, né? Quase como se a casa... a casa é também um personagem, né? E isso é uma decisão, né? Ela é um personagem. A ida, quando eles vão embora da casa, esse é um marco para a passagem de tempo, né? É dali onde as coisas continuam enfim, a gente não vê o que aconteceu com essa família por muitos anos depois que eles mudam da casa, né? Então a casa, ela conta dessa ausência pra gente. E aí achei bem bonito, assim, esse encontro com essas pinturas. E aí ele fala, eu acho muito legal quando a gente ouve o próprio diretor falando da passagem que foi dirigida, enfim, né? Tipo, comentários do diretor da obra, né? Ele vai relatando para o New York Times toda a direção dessa sequência, que é a grande sequência de mudança para que fique esse vazio, né? Da partida do Selton Mello. E aí, então, o que ele comenta é que a partir desse momento em que, enfim, os militares, as pessoas entram na casa dele, tudo que é luz ali atrás de cortinas vai começando a ser fechado, e desse momento em diante a casa muda, né? Então, não é só depois que o Rubens foi embora. Existe para o espectador um momento em que o som e a imagem vão nos dizer que, opa, agora literalmente a cortina fechou. E o som, que foi uma coisa que me chamou a atenção do começo do filme, do segundo do filme, que o filme começa, ela tá no mar boiando e aquele helicóptero e o tempo inteiro aquele helicóptero tá lá. E é um incômodo, às vezes as pessoas estão conversando uma coisa do dia a dia, assim, super tranquila, felizes, o helicóptero vem pela janela, né? E esse é um momento onde a gente começa a se isolar do mundo externo. Isso o Walter Salles relata quando ele analisa essa sequência, por que eles construíram dessa forma. Então, os sons da rua vão sumindo e as luzes vão baixando, e aí ele fala, daqui para frente nós estamos com a Eunice, né? Depois que o Rubens vai embora, né? E daí para frente, eles mudam a película do filme, e aí eles começaram a rodar com uma outra película que tem um grão mais acentuado. Então, quando ela está no interrogatório, a gente vê esse grão bem aparente, assim, né? Bem ruidoso, tudo mais escuro. Eles fizeram uma revolução da película, tem os pontos de exposição fotográfica, né? Eles fizeram uma exposição um pouco mais para baixo dessa película antes de fazer o tratamento digital. Aí outras coisas que chamam a atenção no filme também, né? Enfim, que me chamaram, né? Ele é um filme que tem uma pegada do cinema nacional de ser filmes que começam muito em movimento. Para quem lembrar daquela primeira, que é outra direção, mas da abertura do Cidade de Deus, que a câmera mexe, tem uma corrida, enfim. Claro que é um outro contexto, um outro recorte, outra família, tudo diferente, mas assim, eu me lembrei muito disso no começo do Ainda Estou Aqui, porque de alguma forma o que o Brasil estava vivendo naquele momento, em termos de conflitos mesmo, né, sociais, políticos, a câmera consegue traduzir isso, né? Então você tem uma primeira sequência que as crianças elas estão no mar, aí elas saem correndo em grupo, atravessam a rua, a câmera vai atrás, assim, tremendo, balançando. Depois, quando os adolescentes, né, os jovens, né, os maiores de idade, recém-maiores de idade vão andar de carro ali, que tem a batida policial, logo no começo do filme também, é a câmera solta, é movimento do carro, a batida, a câmera dá uma tremida, né? Quando a gente vê essas primeiras passagens com essas câmeras mexendo, essas músicas, e não quer dizer que o filme inteiro, assim, esse é o meu ponto, né? Depois você tem lá outras passagens, aquele próprio que eles entram na casa do Rubens, né, as cortinas vão sendo fechadas, você tem ali uma câmera que dá umas balançadas, mas você já não tem mais toda essa movimentação, né? Depois, quando ela está trancada, também você já tem ela presa e confinada num lugar, mas existe uma intenção em várias partes do filme de se tentar trazer o que era né, o que era esse torpor desse momento, na verdade, né? E não só no sentido político, volto a dizer, mas no sentido de o que o Brasil, em reflexo disso, estava vivendo culturalmente. Então, se você vê os relatos de entrevistas de pesquisa de trilha sonora, mais de metade dessas trilhas já tinham sido definidas pelos roteiristas, lá na fase de pesquisa do roteiro.
vai ter o Take Me Back to Piauí, do Juca Chaves, que é uma música meio sátira, né? Por que essa música? O que ela fala desse momento, né? Outras não, As Curvas da Estrada de Santos, foi decidido na hora da edição, que aquela música faria sentido, né? Mas é também, voltando na história do arquivo, é uma forma de tentar dar significado para como aquela época se movimentou em função dos acontecimentos, né? Todas as músicas têm algum significado ali dentro também do filme, né? Peraí que eu... E a trilha é belíssima. Belíssima, Tom Zé, enfim, várias coisas muito interessantes, né? Eu não vou entrar nas nuances de interpretação da Fernanda, porque minha área não é direção de atores, eu adoraria, vocês podem fazer um outro encontro e chamar alguém do teatro para isso, alguém da direção de atores, eu acho que seria legal, porque assim... o que eu vi dos relatos da Fernanda, tem uma questão de edição que eu poderia falar, né, com mais tranquilidade, que é o que a gente chama de montagem construtiva, né, que vem do cinema soviético, que a gente usa em toda a cinematografia, que é eu conectar o espectador para coisas que estão acontecendo a partir do olhar de alguém. Então, se tem um plano fechando no meu rosto e aí corta para um copo de água, a Aliena engasgou, pode significar que ela está com sede. Se tem um plano no meu rosto para a Laís, a Aliene quer me passar algum recado para a Laís e não está conseguindo. Enfim, não é o caso, tá? Só veio na cabeça. E isso o Walter Salles faz bastante nesse filme também, né? Depois da partida do Rubens, nos deixar para situações a partir do olhar da Eunice, né? Da Fernanda. Então, o tempo inteiro, né, ela vai fazendo esse ato de concentração da atenção, mas porque... Além da atuação dela, é o olhar dela que nos direciona para coisas que a gente precisa ver. A sequência da sorveteria depois que o Rubens some, né? Volta para ela, volta para a família completa tomando sorvete e a família dela incompleta, né? Esse olhar ele é como se fosse o ponto de contato com o espectador para que a gente consiga perceber essa dor, né? Dos filhos também, mas mais por ela. A gente está vendo o filme, e isso o Walter Salles fala, né, nas entrevistas, a partir desse momento, a partir do olhar dela. Né? Mais que os outros filmes sejam personagens, apareçam ali, né? Se for ver, ela fala pouco. Pouquíssimo. Né, no filme. Pouquíssimo. E aí tem uma entrevista que ela deu no Jimmy Kimmel, eu acho, em algum programa, algum talk show norte-americano grande, assim, não vou lembrar qual foi. Mas ela fala justamente dessa sequência do cachorro, né? Que foi quando ela pôde, na atuação, explodir. Porque tem uma questão também, que não é só da atuação, mas é de quem edita. Essa é a grande discussão na edição, quando você vai editar, sei lá, pode ser um filme até mais blockbuster, tipo Coringa, não sei se alguém assistiu, com o Joaquin Phoenix. Só o primeiro. É esse. Ah. Você vai construindo a atuação e você não pode explodir de uma vez para o espectador. Se ela já tivesse ali numa super... Talvez tenha até sequências disso, né? Claro que assim, o trabalho dela foi magistral. Mas o que eu quero dizer assim, ainda assim você tem nuances entre os takes na hora de editar. Você tem que tomar uma decisão, qual é a gradação para o espectador, para que quando o ator ou a atriz exploda ou tenha uma catarse, alguma coisa do tipo, aquilo veio numa gradativa. Né? Ou aquilo não foi muito súbito, ou aquilo não foi muito antecipado na história, e você já queimou a interpretação. Então tem esse trabalho casado também. Mas aí ela comenta que ela se preparou muito para essa cena, porque é a única sequência do filme inteiro em que ela de fato explode. Que ela grita com pessoas, que ela pede para eles irem embora, bate na janela, né? E é em função do cachorro, né? O estopim para isso é o cachorro. E aí me tocou muito, e foi uma sequência que eu chorei muito também, porque eles enterram o cachorro logo depois. Então eles tiveram a oportunidade de fazer o enterro do cachorro, e isso é muito bonito dentro do filme também, o momento na narrativa em que isso aparece. Eles estão tentando lidar com o luto, né? Eu não sei se isso aparece no livro, se esse cachorro existiu, se esse cachorro morreu de verdade. Eu tô lembrando, né? Acho que não fala do cachorro. Mas me parece uma liberdade poética, inclusive. Talvez, não achei nenhum registro, mas talvez o cachorro não exista, ou talvez ele não tenha morrido dessa forma, né? Mas você consegue significar o ato do luto de alguma forma, né? Pro espectador também lidar com isso, né? Então, enfim, tem essa passagem que é bem importante dentro do filme também, né? E aí outras entrevistas legais que apareceram, assim, quando eu fui pesquisando essas frentes, né? Então falei da direção de fotografia, da atuação. E na montagem, que é um tema que eu gosto bastante, assim, me interessa bastante, o montador do Ainda Estou Aqui, ele é brasileiro também, ele mora nos Estados Unidos faz muitos anos, acho que nos Estados Unidos, sim, fez bastante filme, né, de estúdio, filme grande,
E quando o Walter Salles convidou ele, ele ficou a maior parte do tempo editando no Brasil, próximo do Walter Salles. Isso também não tem uma regra no cinema, cada diretor trabalha de um jeito. Tem vários causos assim, do Tarantino, né, que passava horas na ilha de edição com a montadora dele, que eu esqueci o nome dela, mas é uma única montadora, uma senhora que montou praticamente todos os filmes da carreira dele, né? Porque tem uma convivência muito intensa, assim, essa da edição, de você descobrir que filme é esse. Porque o roteiro é uma coisa, né? Se aquilo vai fazer sentido na hora de editar, são outros 500, né? E então, nas entrevistas dele, a minha intuição estava correta, porque o que me chamou a atenção, o filme ele é quase um melodrama, mas ele não chega. Ele provoca o nosso choro, né? Ou a nossa, para quem não é do chorar, né, literal, mas assim, a nossa empatia, né? Nosso entristecimento com aquela situação, né? Nossa tensão com aquela situação. Mas ele não é excessivo em nenhum momento. Você não tem uma cena literal de tortura, você tem alguns gritos, mas num limite de um grito horrendo, né? E aí eu fiquei muito curiosa em saber sobre isso, como foi esse processo. E nessa entrevista com o montador, eu esqueci o nome dele agora, inclusive, Afonso Gonçalves, ele comenta que a cena, quando ela é interrogada, né, que ela passa aquelas 2 semanas ali dentro, aquela sequência inteira foi a mais difícil do filme inteiro. Porque ele usa a palavra melodrama, porque nós não queríamos que virasse um melodrama. Porque nós já temos, e cada filme se propõe uma proposta diferente, mas nós não queríamos levar para este lugar, para esse lugar do horror. É possível que o espectador interprete o horror daquilo sem que a gente mostre literalmente as coisas. Então, o que eu imagino, que provavelmente eles tinham até mais material de vozes, de sons, talvez de imagens, né? Ele não fala na entrevista, mas isso é muito comum. Você grava um material e aí você decide o que você vai usar daquilo ou não, né? E as cenas sempre cortadas num limite, assim, né? Quando ela vai ouvir um grito um pouco maior, aquilo já corta para um outro lugar, já é o outro dia, né? Então, eu vejo que eles tiveram, de fato, esse cuidado de... estamos com ela, mas, enfim, já estamos no limite da dor dela, né? E isso é uma discussão muito presente em cinema hoje em dia. Só fazendo um parênteses rápido, gente. Tem toda uma discussão no cinema sobre o objeto, né? Com pesquisas, com grupos de pesquisa acadêmica mesmo, sobre o que se decide mostrar ou não na imagem, né? Então, uma discussão, por exemplo, no cinema de mulheres, hoje em dia, o quanto de uma cena de estupro deveria ser mostrada num filme. Né? O quanto, de repente, você aludir ao espectador que houve uma violência ou você mostrar a violência pode reforçar, de repente, a própria violência. É uma discussão, não tem um certo ou errado, né? Mas só para vocês entenderem que, assim, na parte criativa, isso sempre vai ser uma reflexão de quem estiver dirigindo o filme, né? Até que ponto eu chego e por que eu mostro ou não mostro as coisas, né? E essa foi uma grande preocupação deles, né? O som que eu já comentei, né, na passagem anterior, quando eu estava falando das cortinas fechando, mas o som ele tem essa carga dramática presente desde o minuto 0 do filme, né? Além da trilha em si, mas a construção do desenho de som ela é muito importante, porque ela sinaliza pra gente o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Assim, que lugar que cidade é essa? E a gente sabe da vida da família através das imagens, mas a gente sabe da vida da cidade a partir do som. É carro que passa, é polícia, é ambulância, não sei o quê. Se vocês tiverem a oportunidade de rever o filme depois, para quem não tiver prestado atenção nisso, reparem nisso. O tempo inteiro, a cidade está o caos. Né? A gente ouve esses barulhos, né? E aí é engraçado porque... É como se a vida tivesse uma aparente normalidade, né? A própria Eunice não sabia do que o Rubens fazia também, tinha aquela coisa meio velada, né? As crianças brincam, a praia acontece, então a gente está o tempo inteiro ali na vida da família, mas o som diz que tem alguma coisa fora do lugar ali, né? Alguma coisa atípica, né? Enfim, faz a gente pensar também, né? Talvez um pouco, eu vi algumas discussões na internet sobre... E é um outro parênteses, está muito grande. Assim, né? Mas é a vida dessa família na ditadura e não de outras famílias. Tudo bem, gente. Assim, é um filme do Marcelo, é um livro do Marcelo, é a história da família dele. Enfim, esse foi o recorte que o Walter Salles quis trazer. Mas o que me tocou muito nesse filme é que quando eu vi esses helicópteros, eu ficava pensando assim, nossa, você imagina, né? Você está vivendo isso sendo a família Rubens Paiva, né? Imagina qualquer outra família numa zona mais extrema, com outras questões de vulnerabilidade, enfim, coisas que a gente nem imagina. Então, o que eu quero dizer assim, ainda que o filme não fale sobre isso,
ele pode também trazer essa reflexão, porque é uma cidade movimentada em função disso, né? Então, enfim, claro que a gente vai com, enfim, cada um de nós vai com os nossos olhares para o filme, né? Mas me tocou nesse sentido, assim, né? Depois aquela quietinha do som aqui da equipe, né? É uma coisa legal também como indústria, né? O Walter Salles trabalhou com a Laura Zimmerman, que já fez outros filmes, né? E aí só um adendo, porque eu acho que é importante a gente falar assim, sobre características da indústria, né? Muito raro ter diretoras de som no Brasil. Raríssimo, assim, tem áreas da direção de arte, você vê, até da direção hoje em dia do roteiro, né? O som, a fotografia também está começando mais, o som é raríssimo, raríssimo. Você conta assim em 2 mãos mulheres que trabalham com som no Brasil. E aí ela montou uma equipe com mais 2 assistentes, com outro assistente também. Enfim, só uma parte assim que eu falei, eu estou trazendo os meus olhares do filme para vocês, né? Achei que, como a gente está falando sobre indústria, né? Achei que valia a pena mencionar também que, claro, né, é uma parceria também do Walter Salles, né, uma pessoa na qual ele tem extrema confiança técnica, né, e tem que ter, não vai fazer um filme por chamar, né, uma pessoa que ele tem essa confiança, mas é legal também a gente ver que é isso, né, mesmo num filme que teve esse investimento do Walter Salles, tem, de alguma forma, essa composição mais múltipla da equipe, também acho simpático, né. E aí alguns desdobramentos, né? Eu vim falar de indústria, abri um parênteses das artes, né? O que o filme deixa pra gente, né? Talvez essa seja a nossa pergunta, né? E eu conversei com muita gente do setor, assim, depois do Oscar, né? De quem tá aqui no microcosmo nosso, Bauru, cidade pequena, quem tá em São Paulo, né? Porque é isso, assim, é um filme de uma produtora, né, que às vezes parece assim, isso é um legado só dessa produtora, né, depois do filme, por exemplo, a Conspiração conseguiu um edital do BNDES para financiamento de outros projetos futuros, que não são Ainda Estou Aqui, de 32 milhões. Parece uma verba absurda, mas se for pensar em subsídios de outros setores da indústria, é uma verba adequada, assim, né, porque você vai investir em maquinário, em formação de profissionais, em profissionalização em cursos, em produções, internacionalização, enfim. Então, assim, vocês viram quanto custam as outras obras, né? 32 milhões de reais, se for converter para dólar, assim, não é um valor absurdo, é um valor ok. Porque às vezes as pessoas olham as cifras e dizem, nossa, é o dinheiro. Não, mas você vai comparar com qualquer setor, enfim, tecnologia, agro, enfim, games, né? Exato. Dinheiro com exato. Isso. Os subsídios, eles existem em todas as áreas, né? E aí talvez o que fique, quando Ainda Estão Aqui leva um Oscar, é que realmente, assim, quando você fomenta o setor, você reverte isso diretamente em empregabilidade. Diretamente, assim, você está fomentando uma indústria que, inclusive, hoje eles usam... eu trouxe aqui, sim, nessa reportagem da Agência Brasil, né? Como a Coreia abraçou, né, muito antes do Parasita, a Coreia vem abraçando o que eles chamam de soft power, já tem uns 20 anos, né, que é você fomentar empregos através de indústria criativa, né, pensando em sustentabilidade também. É claro que você tem um impacto ambiental numa obra, você vai alugar equipamento, gerador, mas assim, se você for comparar com outros setores, em termos de impacto, você tem impacto também, mas você tem formas de, enfim, de compensação disso de uma forma até mais razoável do que outros setores que têm um impacto maior, assim, né? Então, assim, eu acho que de qualquer forma, né, é isso. Quando um filme como esse chega no Oscar, ele traz uma visibilidade para o potencial que os profissionais brasileiros têm, né? Não à toa, nessas minhas sondagens também, do micro e do macro, assim, né? A gente que está em produtora maior, menor, isso é muito celebrado pela indústria como um todo. Tenham essas pessoas qualquer relação ou não com a Conspiração ou com essas produtoras, porque isso traz os olhos para o Brasil, para futuras coproduções. Então, você vai pensar em parcerias, você pode ter, enfim, uma produtora de menor porte fazer uma coprodução com outro país, né? Se esses investimentos eles vão chegando, eles se revertem em profissionalização do setor, você vai movimentando, né? O que acontece? O BNDES tem algumas linhas de financiamento, né, para vários setores da indústria, e um deles voltou a ser o audiovisual, né? Eles ficaram um tempo com as linhas bloqueadas de crédito, né? E aí eles então fizeram esse aporte, e aí depende do que a produtora está se propondo a fazer. Então tem produtora que vai propor o aporte para
investimento em recursos materiais, recursos humanos, produção de obras, às vezes até formação internacional, levar uma galera do Brasil para outros países para fazer formação. Então são linhas de financiamento que vão ter destinações diferentes, digamos assim, né? Eu acho que, assim, uma coisa a nosso favor, né, que eu sou muito, pragmática em relação, assim, dinheiro público, tem que prestar conta, tem que ter tribunal de contas, tem que fazer tudo isso. Isso é o correto. A gente tem que superar uma coisa mambembe ali de produção. Claro, assim, o cinema independente, independente mesmo, assim, raiz, ele é super importante, mas se a gente está pensando em geração de empregos, em valorização do setor, você precisa passar por essa profissionalização, né? Então, assim, uma coisa boa que a gente tem hoje em dia é que nós temos, de fato, mecanismos de controladoria nas prestações de contas muito mais rígidos do que era na década de 80, quando começaram a implementação dessas políticas públicas, né? O Tribunal de Contas tem a ver com isso? Tem, porque acontecia. A Ancine, salvo engano na gestão da Dilma, mas é que a Ancine é uma autarquia, não é um órgão direto relacionado ao governo federal, né? Mas ela começou a fazer um esquema de aceitar as prestações de contas por lotes. O que, à vista do Tribunal de Contas, com razão, é estranho. Vamos supor, se hoje eu presto um serviço eu ganho um prêmio do governo do estado para o PROAC, a minha produtora aqui em Bauru, eu tenho que fazer uma prestação de contas que vai passar por um gestor, e esse gestor do governo do estado vai olhar toda essa prestação de contas e falar, beleza, esse filme foi executado, os valores batem, tá tudo certo, né? A Ancine, por um tempo, aceitou lotes de prestação como se fosse um sorteio, assim, dessas 20 eu olho uma. E aí, então, as produtoras faziam a prestação de contas entendendo ali o que era correto dentro das normativas, mas, de fato, pode ser que muita coisa tenha passado. E aí, quando chegou no tribunal, eles travaram tudo. Por isso que a gente ficou, e é isso, volto a dizer, esse aspecto em particular não teve a ver naquela época, outras questões tiveram, mas essa em particular não teve a ver com a gestão da época ali de governo federal e tal. Foi o motivo do Tribunal de Contas ter travado a Ancine, porque eles pegaram ali um monte de projetos sem prestação, né? Isso aconteceu nos anos 80 com a Lei Sarney também, isso não é inédito na história do Brasil, assim, né? Você tem um movimento de políticas públicas e é curioso, porque hoje em dia, então, depois que as normativas foram se regulando, isso eu sei porque eu faço parte de grupo de WhatsApp de produtor executivo que fazem esses projetos maiores. Você não compra, gente, assim, você não aluga um controle remoto se não tiver nota fiscal de que é um controle remoto, de que é uma... Não existe, assim, não passa, né? E isso é muito bom pra gente, na verdade, né? Talvez seja de desconhecimento do público, né? Porque, enfim, a gente tem um legado do mau uso do recurso que foi feito em vários momentos, né? Mas é o que eu sempre digo, assim, a gente não deveria jogar a água junto com o bebê, né? A gente, assim, já arruma o que precisa ser arrumado, que é o que está sendo feito, e segue, enfim, identificando a importância disso para o setor, né? Eu fiz uma parte muito grande na questão do Ainda Estou Aqui, mas é porque isso está conectado ao que é a nossa indústria, né? Soft power é um termo que se usa como formas de você divulgar um país, assim, né? Então, por exemplo, geopoliticamente, determinados países são conhecidos por terem um investimento bélico, um investimento de indústria, né? De exportações de determinados produtos, né? O soft power seria você se posicionar no mundo geopoliticamente através da indústria cultural, né, da economia criativa como um todo e de áreas correlatas do turismo, por exemplo, né? Então seria algo que não está relacionado a um poder, enfim. Arte. Um poder arte usado. Obrigada. É isso.